Terceira questão, PUCamp 2016. Há muito tempo, quando ocorreu a origem da vida na Terra, surgiram vários processos biológicos, tendo em vista condições ambientais existentes. Então, podemos afirmar que a sequência correta do aparecimento dos processos abaixo foi mostrado em... Antes da gente ver os nossos quesitos, a gente pode também citar algumas informações importantes. Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros organismos eram estruturalmente muito simples, sendo de se supor que as reações químicas em suas células também eram simples. Eles viviam em um ambiente aquático, rico em substância nutritiva, mas provavelmente não havia um oxigênio na atmosfera e nem sequer dissolvido na água dos mares. Então, possivelmente, esses organismos, como eles não utilizavam o oxigênio para produção de energia, então a gente pode dizer que esses organismos eles não eram aeróbicos, e sim, eles eram organismos anaeróbicos, ou seja, não utilizavam o oxigênio como fonte, né, de energia para suas atividades metabólicas. Nessa condição, é possível supor que, tendo alimento abundante ao seu redor, esses primeiros seres teriam utilizado esse alimento já pronto como fonte de energia e matéria-prima. Bom, se aqui nesse ambiente ele era rico em matéria orgânica, substâncias orgânicas, então possivelmente esses organismos eles não produziam seus nutrientes. Eles eram organismos heterótrofos. Então, um detalhe importante. Se os mares primitivos, os oceanos lá, eles eram ricos em matéria orgânica, se essa matéria orgânica era uma fonte de energia, né? Substâncias que forneciam energia para esses organismos, então, provavelmente, essas substâncias já eram utilizadas como alimento por esses organismos. Se esses organismos eles não precisavam produzir seus nutrientes, porque eles já tinham no ambiente que eles estavam, então a gente pode dizer que esses organismos, por fazer esse processo, eles eram realmente organismos heterotróficos. Os organismos, diferentemente dos organismos autotróficos, os autótrofos ou organismos autotróficos, são organismos que produzem seu próprio alimento. Na realidade, o fato deles produzirem seu próprio alimento seria o quê? Eles transformam substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas, diferentemente dos organismos heterótrofos que utilizam essas substâncias orgânicas, né, como fonte de energia. Lembrando que nós, seres humanos, somos organismos heterótrofos, ou seja, a gente precisa se alimentar daquilo que já tem disponível para a gente. Se a gente se alimentar no almoço, carne, arroz, feijão, esse material são substâncias composto basicamente de substâncias orgânicas, né? São utilizados pelo nosso corpo como fonte de energia. Então, nós somos também organismos heterótrofos. E o exemplo clássico aí de organismos autótrofos seriam quem? As plantas, que utilizam substâncias inorgânicas que retiram do solo, por exemplo, e transformam essas substâncias, através do processo de fotossíntese, em substâncias orgânicas. E assim elas podem utilizar essas substâncias produzidas como fonte de energia. Então, esses organismos eles seriam, portanto, heterótrofos. O termo heterótrofo está relacionado a hetero, está relacionado a diferente, e trófos, a alimento. Então, organismos heterótrofos são aqueles que utilizam diversos tipos de alimento ou substâncias orgânicas que estão no meio, né, como fonte de energia, né, para eles. Esses organismos eles não são capazes de sintetizar seu próprio alimento e a partir de compostos inorgânicos, né, eles podem obter, ou melhor, a partir de compostos orgânicos, eles podem obter os seus nutrientes. Também podemos dizer que a hipótese heterotrófica para a origem da vida na Terra propõe que as primeiras células eram procarióticas fermentadoras. Então, além deles serem anaeróbicos por não utilizar oxigênio, além deles serem heterótrofos por utilizarem substâncias orgânicas do meio como fonte de energia, né, eles também eram organismos procariontes e, além disso, também eles eram organismos que faziam fermentação. Então,
eles eram organismos procariontes porque existem dois tipos. Quando a gente fala em tipos celulares, eu vou colocar lá no quadro, pronto. Quando a gente fala em tipos de células, a gente pode separar essas células em dois tipos. As células procariontes ou organismos procariontes e as células eucariontes. Aquelas células procariontes são aquelas que não possuem núcleo delimitado por uma membrana. Além disso, não possuem organelas também, né? Delimitadas por membrana. Pronto. Já os eucariontes são aqueles organismos que possuem um núcleo delimitado por membrana, também organelas delimitadas por membrana, certo? Então, basicamente, a diferença entre organismos procariontes e organismos eucariontes seria que os organismos procariontes não possuem um núcleo delimitado por membrana, também sequer organelas delimitadas por membranas, e os eucariontes são aqueles que possuem um núcleo delimitado por membrana e também possuem organelas delimitadas por membrana. Voltando lá ao nosso quesito, a gente já sabe então, né, o porquê desses primeiros organismos terem essas características. Além disso, são organismos que fazem fermentação. Fermentação basicamente seria o quê? Seria um processo de obtenção de energia sem ou na ausência de oxigênio. Se não tem oxigênio disponível, esses organismos eles tinham que fazer com que essas moléculas orgânicas fossem processadas, né? O oxigênio, em resumo, ele faz esse processo dentro de nossas células. Ele faz com que a atividade metabólica aconteça dentro das nossas células, diferentemente dos organismos que fazem fermentação. O processo de fermentação é um processo que consiste na produção, na produção de energia, na atividade metabólica, né? Na ausência de oxigênio. Como na atmosfera, como no ambiente não tinha oxigênio disponível, esses organismos faziam realmente esse processo de fermentação. Então, com isso, a gente pode ver a seguinte sequência. O quesito correto seria, logicamente, a letra C. Vamos ver os outros. A letra C é a resposta correta, por quê? Porque os primeiros organismos são aqueles realmente, como eu já tinha dito, aqueles que fazem processo de fermentação. Em seguida, para que se tenha, como a gente viu lá no quesito anterior, para que se tenha oxigênio no ambiente, é necessário que se tenha o quê? Que seja feito o quê? Processo de fotossíntese. Então, na sequência, a gente pode dizer que os organismos que fazem fotossíntese são os organismos que vêm na sequência dos organismos que fazem fermentação. Como se tem oxigênio disponível, aí sim acontece o surgimento depois, né, do processo de formação desses organismos que fazem fotossíntese, já se houve depois disso a produção de oxigênio, consequentemente, acontece assim o surgimento de organismos que fazem respiração aeróbia utilizando sim o oxigênio. A letra A é falsa porque organismos que fazem respiração aeróbia utilizam oxigênio e eles não podem ser o primeiro, até porque não tinha realmente oxigênio disponível. Na letra B, processo de fermentação, correto. Respiração aeróbica, falso, porque... E aí o oxigênio veio de onde? Depois veio dos organismos que fazem fotossíntese? Não faz sentido, né? Então, letra B também é falsa. Letra D, fotossíntese, respiração aeróbia, semelhante à letra B, também falso. E aqui também, né, a fotossíntese não são os primeiros organismos, eles não fazem fotossíntese, sim fermentação. E a letra E, fotossíntese, fermentação, respiração aeróbia. Falso também, porque os primeiros organismos faziam a fermentação. Então, o quesito E também está errado. Qualquer dúvida que você tiver, não se esqueça, você pode voltar, pode rever a explicação, né? Caso a sua dúvida persista, você pode inclusive entrar em contato com a gente pelo site, né? Ou pelo aplicativo, que a gente retorna para você com o maior prazer.